Doutora Rosana, quais são as substâncias que costumam disparar as crises de asma? Isso é muito individual ou não? A gente chama isso dos gatilhos, né? A gente tem aqueles gatilhos que desencadeiam uma crise de asma. E eu diria para você que esse é um dos pontos mais importantes para o paciente asmático, principalmente o asmático grave, entender qual é o seu gatilho, porque pode variar de pessoa para pessoa. Óbvio que os mais comuns são porque pensando que a asma é uma doença inflamatória crônica do trato respiratório, então se você tiver poeira, o ar né, nessa época do ano mais seco, com mais partículas, com mais ácaro, você tem tapete, você tem cortina. Se você morar com alguém que fuma, daí o risco é muito maior de desencadear. Então, eu diria para você que essas substâncias são os gatilhos mais conhecidos e mais comuns. E é isso que cada paciente tem que identificar. Agora, as mudanças bruscas de temperatura também podem provocar crises de asma e também a exposição ao frio. Ela realmente provoca mais crises ou doenças respiratórias? Não tenha dúvida, né? Nas temperaturas mais baixas, o que acontece? De um lado, você tem mais infecção respiratória. Então, os vírus, eles se adaptam muito melhor a temperaturas mais baixas. Você quer cultivar um vírus, você deixa ele numa temperatura baixa. E uma vez que você tem alguma infecção viral, que também é um gatilho, daí funciona, de novo, nesta época do ano a gente vê um número maior, porque você tem mais viroses respiratórias circulando por um lado, por causa da temperatura, e mesmo para o asmático que é alérgico, isso pode funcionar como um gatilho para ele desencadear uma crise. O que é muito importante, foi falado na matéria, que esses pacientes com asma grave, eles acabam, de um lado, tendo um elevadíssimo custo em saúde pública, porque eles são rehospitalizados com muita frequência. Então, os novos tratamentos específicos para esses pacientes está disponibilizado no SUS. Óbvio que são tratamentos que têm um custo maior, mas a hora que você põe na balança o custo de um paciente sem controle da asma, que foi muito bem dito na matéria, né? Não tem o porquê hoje um paciente nosso morrer de asma, sendo que você tem como controlar. Agora, você precisa muito da disciplina do paciente em relação a tudo isso, a tirar os gatilhos e a levar o tratamento a sério. E a asma tem características hereditárias? Ela pode se manifestar a doença somente na idade adulta? Eu diria para você assim, tem características genéticas. Então, você nasce com um potencial para ter uma asma. Agora, os fatores ambientais é que vão colaborar para você ir mais para um lado ou para o outro. Às vezes, você pega famílias que têm mais asmáticos e tem uns que não são. Então, a carga genética, o paciente nasce com ela, mas esses fatores ambientais vão ser bastante determinantes depois. E tem a possibilidade, menos comum, mas pós-Covid nós vimos muito, de acabar tendo uma asma, ou seja, você tinha aquela tua genética, você acaba tendo uma asma numa idade mais adulta. E daí o gatilho, no caso, foi todas as mudanças e transformações da Covid.